Olá a todos, dando continuidade ao estudo de diodos, vamos falar agora sobre o diodo Zener. Então, aqui eu destaco o símbolo utilizado para o diodo Zener, em que, considerando a situação em que ele fica reversamente polarizado, a partir de um fluxo de corrente pelos seus terminais menor que menos IZK, uma tensão menos VZK aparecerá sobre os seus terminais, e aí este diodo entrará nesta região em que eu marquei em amarelo, que é denominada região Zener. Os fabricantes fornecem uma informação deste nível de tensão aplicando uma corrente de teste IZT e fornecendo para um dado ponto nesta região o valor de menos Vz. Este valor é pertinente para que você consiga selecionar o diodo Zener desejado a partir do nível de tensão que você quer regular com a sua aplicação. Além disso, observa que pela característica da curva tensão por corrente do diodo nesta região, variações significativas de corrente refletem em uma pequena variação de tensão. Ou seja, a minha tensão ΔV para uma variação significativa de delta será de pequena magnitude. Isto permite que o valor que o fabricante fornece para a operação deste Zener nesta região sofrerá apenas pequenas mudanças. Dependendo do projeto, esta simplicidade e esta aproximação podem acelerar na sua análise. Contudo, caso você tenha o interesse de incluir esta inclinação no seu sistema, sabe-se que nesta curva característica de um gráfico tensão por corrente, esta inclinação vai nos dar uma informação de um inverso aqui da resistência. Ou seja, eu posso pensar que o meu diodo Zener, no modo reversamente polarizado, então eu vou vir agora para o lado direito aqui desse slide, ele vai se comportar como uma queda de tensão constante mais uma resistência incremental. Esse diodo ele é incluído, mas é como só para caracterizar o sentido aqui da corrente, visto que ele nos modelos, tanto o diodo D1 quanto o diodo D2, eles são ideais. Este diodo Zener, se aplicado diretamente polarizado, ele vai trabalhar como um diodo convencional. Mas, preocupado então neste modo reversamente polarizado, se eu considero este modelo uma queda de tensão VZ0 e uma resistência RZ, eu vou conseguir representar então a diferença de potencial entre os terminais do meu diodo Zener como sendo a queda na VZ0 mais aqui a relação RZ vezes IZ. Finalmente, aqui eu apresento apenas uma ilustração de um resultado em que eu tenho uma tensão de entrada com um valor definido externamente, mas que apresenta uma oscilação. Então reparem que a tensão de entrada ela apresenta uma oscilação. E eu tenho aqui como uma aplicação a utilização desse diodo Zener para regular uma tensão de saída. Então eu até fiz questão de chamar aqui essa tensão de V1 e aqui nesse gráfico, no segundo gráfico, eu tenho o Vout. Observem que esta segunda curva ela apresenta uma oscilação muito menor, graças ao quê? Graças à aplicação desse diodo no circuito. Então aqui eu tentei adiantar um pouco o conteúdo, mas apenas para ilustrá-los que uma das aplicações mais comuns em que se encontram
o uso do diodo Zener é para regular em um sistema a tensão, de modo que, caso a tensão de entrada apresente grande oscilação, você pode estar utilizando o diodo Zener para que a tensão de saída apresente uma oscilação bem menor, que você consiga eliminar significativamente essa oscilação. Ressalta-se, é claro, que a aplicação desse diodo é recomendada apenas para sistemas com baixa potência de saída. Então, vamos à primeira pergunta deste exemplo. Encontre VO sem carga e V+, que é a nossa alimentação, e com valor nominal, 10 volts. Deixa eu marcar aqui. Observem bem como que é o nosso circuito. Nós temos uma resistência de entrada aqui que limita neste circuito igual a 500 ohms e um diodo Zener de 6,8, de acordo com a informação do datasheet, em paralelo com a minha carga aqui, a minha resistência RL. A tensão VO aqui é uma tensão, então, entre os terminais do meu diodo Zener. Para resolver este exercício, o primeiro passo que eu sugiro é pensar encontrar os parâmetros do modelo do diodo Zener. Ou seja, se nós assumirmos que a representação aqui do nosso diodo Zener se dará por uma fonte de V0, VZ0, mais uma resistência em série RZ, eu vou primeiro confirmar se eu tenho todos esses parâmetros. Sabe-se que a tensão sobre os terminais do diodo é definida pelo meu modelo como VZ0 mais IZ vezes RZ. Então, essa informação de VZ0, eu tenho que ela é 6,8 para uma corrente que eu apliquei, uma corrente de teste, de 5 mA. Então, se eu substituir esses dois valores na minha expressão, eu vou conseguir encontrar qual que é o valor de VZ0 do meu modelo. No caso, 6,7 volts. Em seguida, com essa informação, agora sim eu consigo encontrar qual que é o valor da minha corrente que flui por esta resistência IR, e como o meu teste inicial é sem carga, também vai ser a corrente que flui pelo meu diodo Zener. Observem que a corrente fornecida no enunciado de 5 mA é uma corrente de teste que vai definir, que quando aplicada ao meu diodo Zener, ele apresenta uma queda de 6,8. No entanto, para este exemplo, eu não tenho informação de qual que é a minha corrente IZ para este caso. Logo, como procedimento de resolução, eu vou precisar encontrar essa corrente IZ. E aqui, novamente, eu vou utilizar os parâmetros do meu enunciado. Então, eu encontro a minha corrente IZ igual a diferença de 10 volts da minha alimentação menos a queda do meu modelo VZ0 dividido aqui pela soma das resistências. Isto me dá uma corrente de 6,35 mili, que é uma corrente diferente da corrente de teste. O resultado que eu vou ter que encontrar para a tensão sobre o diodo Zener deverá ser um pouco diferente, no caso até um pouco maior do que o valor de 6,8. Então, eu faço agora, para encontrar este valor, a seguinte relação. VZ é igual a VZ0 mais RZ vezes IZ, que é uma relação que eu tenho pelo meu próprio modelo. No entanto, agora, o ponto-chave é a
seleção do valor IZ que eu vou estar utilizando. Agora eu vou utilizar o valor que eu encontrei na linha acima de 6,35 milho. Substituindo esses valores, eu encontro que para este circuito do exemplo, a corrente, a tensão de saída VO será igual a 6,83 volts para o caso em que nenhuma carga esteja conectada à saída. Reparem que este valor é diferente do valor nominal do meu diodo Zener, de 6,8, mas é próximo. Então é interessante ter isso em mente aí no momento de trabalhar com projetos envolvendo diodo Zener. A segunda pergunta do enunciado pede para que seja calculado a variação da tensão de saída devido a uma variação da fonte de entrada de mais ou menos 1 volt. Então, reparem que a preocupação aqui agora é apenas caracterizar quanto que a minha tensão VO sofrerá de variação por culpa da minha variação de mais ou menos 1 volt. Quero discutir brevemente, então, o procedimento que eu utilizei aqui. A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte. Esta fonte de entrada ela pode ser caracterizada como uma fonte com um valor contínuo, aqui, constante de 10 volts, mais uma parcela que oscila aqui, referente ao termo aqui, mais ou menos 1 volt. Da mesma forma, eu também posso pensar em substituição do meu modelo do meu diodo Zener pelo arranjo que nós temos aqui da nossa fonte BZ0 mais a nossa resistência em série RZ. Estamos trabalhando sem carga neste exemplo, nesta questão ainda. Então eu não tenho RL no meu circuito. Feito isto, como eu quero caracterizar apenas a parcela oscilatória, a parcela que sofre variação, eu vou trabalhar com a ideia de fazer aqui o cancelamento dessas fontes contínuas, operando com o princípio da superposição, apenas para que eu consiga verificar qual que será a influência da minha oscilação na minha saída. Então, neste caso, se eu faço estas considerações, este meu circuito equivalente se torna a minha fonte de mais ou menos 1 volt, a minha resistência R em série apenas com a minha resistência RZ. E a partir disto, eu observo que para o cálculo da minha tensão VO de saída, as variações que vão ocorrer nela, em função da minha tensão de entrada, vai ter um comportamento aqui da que as resistências estão num modo divisor de tensão. Então eu posso obter a expressão para a minha variação da tensão de saída pela minha relação, minha tensão de entrada, que multiplica aqui o meu divisor de tensão. Substituindo esses valores na minha equação, eu encontro que a minha tensão de saída sofrerá uma variação de mais ou menos 38,5 milivolts, caso a minha fonte de alimentação sofra uma variação de mais ou menos 1 volt. É interessante de observar como que esta variação ela foi atenuada para o terminal de saída da carga. O enunciado da C já considera a inclusão de uma carga equivalente a um resistor de 2 kΩ. Então, a partir de agora, eu já vou ter aqui uma corrente IL diferente de zero. Encontrando essa corrente IL, para o valor de datasheet aqui do meu diodo Zener, eu sei que possa sofrer pequenas variações, mas que o valor da minha tensão de saída para o correto funcionamento desse circuito será com uma tensão VO de aproximadamente 6,8. Então eu vou tomar este valor como partida e encontro a minha corrente L, no caso 3,4 mA. Em
Em seguida, eu também vou pegar este valor de 6,8 na saída e vou utilizar para calcular o valor da minha corrente I. Resultado encontrado, 6,4 miliamperes. Sabendo que a corrente que vai fluir pelo diodo Zener será a diferença dessas duas correntes, eu tenho então um valor resultante de 3 miliamperes que flui pelo diodo Zener. Aplico esta corrente para encontrar o valor do meu VZ, no caso, 6,76. É diferente do valor que eu supus no início do exercício de 6,8, mais próximo. Caso tenha o interesse de obter um resultado mais próximo, pode-se estar realizando uma iteração nesta análise e utilizando e refazendo os cálculos, utilizando agora o valor de 6,76 volts para a tensão VO, tá bom? Se comparado a tensão do diodo Zener sem a carga, o que nós encontramos na letra A deste enunciado, deste exercício, nós observamos que a inclusão dessa carga de 2K resultou numa variação de 70 mV na tensão de saída. Eu apresento aqui ainda neste slide um gráfico de uma simulação deste circuito, em que eu destaco em azul a minha tensão de entrada e em preto a minha tensão de saída. Observem como a minha tensão de saída ela tem baixa oscilação, que ela não tem aquela oscilação presente na minha tensão de entrada. Foi possível observar como que a corrente da carga afetou a tensão de saída do regulador de tensão. Então, respondendo à letra D deste enunciado, qual é o valor mínimo de RL permitido para que o meu diodo Zener continue operando corretamente? Ou seja, pelos dados do enunciado, um último parâmetro que ainda falta explorar é a corrente IZK. Nós temos igual a 0,2 mili. O valor mínimo de carga de resistência RL aceitável para este circuito funcionar corretamente será no momento em que a minha corrente IZ for igual a 0,2 mili. Observem que no caso anterior a corrente era bem maior do que 0,2. Valores menor do que isto fazem com que esse diodo opere fora da região Zener. Então ele perca essa capacidade de trabalhar como um regulador de tensão. Realizo novamente o procedimento para encontrar o valor de VZ, só que agora utilizando o valor de IZ igual a 0,2 mili. Tensão nos terminais do diodo, 6,74 volts. Aplico este valor agora para encontrar o valor da minha corrente I. Lembrando ainda que, como a minha alimentação sofre uma variação de mais ou menos 1 volt, eu vou utilizar o valor de pior caso, ou seja, quando a minha tensão de alimentação for igual a 9 volts, que é o valor mínimo. Encontro como resultado uma corrente que flui pelo resistor R de 4,52 mili. Terceira corrente que eu encontro vai ser a IL, que será como a diferença entre a corrente I e a corrente que flui pelo Zener, no valor de 4,32 mili. Para que flua uma corrente desta magnitude, o meu resistor, que neste caso será o valor mínimo encontrado, deverá ser de 1,56 kΩ. A aplicação de resistores como carga de valores menores do que 1,56K farão com que o meu diodo Zener não opere
de modo... não opere na região Zener. Ou seja, ele perca a sua capacidade de trabalhar como um regulador de tensão. Como assim? Vou tentar utilizar a resolução da letra E para melhorar a minha argumentação. Ou seja, neste caso, eu vou considerar agora que eu tenho uma resistência RL de 500 ohms. Eu tenho uma resistência de 500 ohms e parto do ponto que a minha tensão na carga será próxima de 6,8 volts. É de se esperar uma corrente fluindo pela carga próxima a 13,6 miliamperes. Mas, no momento em que eu calculo a minha corrente que flui pelo resistor R, no momento em que eu calculo a minha corrente neste ponto, essa corrente que flui será menor do que a corrente demandada pela carga. Então, eu consigo observar aqui que eu tenho uma incongruência na minha análise, visto que o cálculo a corrente da carga será maior do que a corrente que flui pelo meu resistor IL, pelo meu resistor R, e sabendo que o sentido da corrente do meu diodo Zener só pode aqui ser conforme eu desenho agora. Então, esta suposição demonstra que há algo de errado. E o erro nesta suposição é assumir que a tensão de saída minha é igual a 6,8. Por que isso é errado? Porque o meu diodo Zener, para este caso em que a resistência é menor do que aquele valor mínimo, ele vai estar operando fora da região Zener. Logo, ele não vai ter essa capacidade de regulador de tensão. Então, é como se ele fosse descartado do meu sistema, visto que agora a corrente IZ que flui por ele é tão pequena que eu vou poder desprezá-lo do meu circuito. E aí sim, a minha tensão de saída VO, na verdade, ela vai ser apenas em função dos meus resistores R e RL. Não mais será a influência do meu diodo Zener. Assim, pelo arranjo do meu circuito, a minha tensão de saída VO é uma relação de divisor de tensão RL por R. Aqui ficou faltando incluir aqui, ó, RL. Corrigindo de última hora. Então, a minha tensão de saída VO, na verdade, é igual a 5 volts e não próximo dos 6,8, como era de se esperar do meu circuito com o regulador Zener. Simulando novamente este caso, eu observo aqui então como que o meu Zener não está operando, visto que a tensão de entrada VI em azul, ela continua apresentando um comportamento oscilatório, e agora minha tensão de saída VO em preto, ela também oscila. A magnitude dessa oscilação é reduzida comparada à da entrada, mas não devido ao Zener, e sim devido à relação de divisor de tensão, a queda que eu vou encontrar em cada um dos resistores do meu circuito. Então aqui fica claro como que o meu diodo Zener ele não foi capaz de regular a tensão para cargas de baixo valor de resistência. No caso nosso aqui, valores menores do que o 1,56 kΩ, conforme encontramos na alternativa D. Enfim, galera, sobre este exemplo, até o momento que eu tenho é isto, e até breve.